Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Salmo número 120. Tem um grupo de salmos no Saltério que é chamado Salmos dos Degraus, ou Cânticos dos Degraus, ou Cânticos da Peregrinação, né? E a ideia é de que esses cânticos da peregrinação, eles eram cantados e declamados quando as pessoas saíam das suas casas, nas mais diferentes regiões de Israel, para irem até a casa de Deus, até o templo do Senhor. E havia uma obrigação de, pelo menos 3 vezes ao ano, ir no templo de Jerusalém. Mas, com o tempo, eles iam pelo menos uma vez por ano, né? Então, toda a família. Os irmãos se lembram que Jesus, ele fez isso com os seus pais uma vez, e daí ele se perdeu dos pais, né? E estava discutindo com os doutores no templo, e daí quando ele foi encontrado, foi questionado, e daí aquele menino de 12 anos falou que ele estava cuidando dos negócios do seu pai, né? Era na peregrinação até Jerusalém, porque hoje nós temos igreja em tudo quanto é canto, mas naquela época era em Jerusalém, na capital, era no templo, e havia essa necessidade da família ir até lá, e se reuniu em caravanas de diversas regiões da nação, mas num dado momento aquilo ia afunilando e todos se encontravam, né, para chegarem até as festividades no templo de Jerusalém. E o Cântico dos Degraus, ele trata da nossa peregrinação também. E por que é dos degraus? Porque fala de processo, né? A gente não pode ficar só no degrau de baixo, né? Degrau significa avanço, processo. E a nossa vida é assim, são degraus, avanços, processos. E nós temos aqui um grupo de salmos, que são 15 salmos. E hoje eu pretendo falar de todos, né? De todos os 15 salmos, chamados de salmos da peregrinação. E eu gostaria de ver com os irmãos a percepção dos irmãos a respeito desse progresso e do ensino que esse compilado de salmos traz para a nossa própria peregrinação nesse mundo, né? Então, evidentemente, nós não vamos ler os 15 salmos, mas eu só vou dar uma pincelada, né? Mas, para nós lermos, precisamos entender que na medida em que eles iam chegando até as portas de Jerusalém, vindos dos mais diferentes lugares do país, no caminho, eles liam sequencialmente esses salmos, porque esses salmos expressam a nossa vida e a nossa caminhada. E o Salmo 120 começa assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá a língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes. O Salmo 120 fala dos problemas do dia a dia. Quando a gente está lá em casa, a gente está trabalhando, a gente está interagindo nas circunstâncias da vida. Eles eram de uma região agrícola, eles plantavam, eles colhiam, mas eles tinham contendas e problemas e dificuldades, como todos nós temos, mas num dado momento eles se levantam na intenção de ir na direção do templo de Jerusalém, saindo lá das suas casas, e eles saem com algo no coração, que são as lutas diárias da vida. Salmo 121, então, diz assim, vamos ler:
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Eu quero que os irmãos estejam imaginando que eles saem de casa com dificuldades, mas no caminho eles olham as montanhas, os montes, a topografia do país onde eles vivem. Eles se lembram de Moisés no monte, eles se lembram de Elias no monte, eles se lembram de tantos outros que subiam aos montes. E eles, então, na angústia do coração e na caminhada para Jerusalém, dizem, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eles prosseguem, porque eles vão sendo reconstruídos no coração, vencendo suas angústias. E no Salmo 122, nessa caminhada na direção do templo, eles dizem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estavam a caminho da casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, e como nos ensina, né? Em casa, angústias, lutas, batalhas, problemas, mas na caminhada olham para os céus e para os montes e pensam, tem o Senhor que ora por nós nas alturas. E como estou feliz agora, porque estou caminhando na direção da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Daí o que acontece? Eles se lembram que na casa do Senhor é um símbolo de algo maior. E nós encontramos o Salmo 123 que diz assim, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Esperamos que Ele tenha misericórdia de nós. Nessa caminhada eles lembram que o símbolo do templo é importante, mas tem um Deus além do templo. E esse Deus habita no trono nas alturas. E ele diz, olha, assim como os servos olham a mão do seu Senhor, e as servas olham para as mãos da sua senhora, querendo receber algo, assim nós voltamos os nossos olhos para o seu trono, porque o Senhor é Deus misericordioso, e assim eles vão caminhando. E eu imagino, a cada salmo recitado, eles conversam entre si e falam das maravilhas de Deus, desabafam. No nosso dia a dia, durante a semana, muitas vezes temos que ter alguém também na nossa caminhada, com quem desabafar. E no Salmo 124 nós encontramos eles dizendo assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já teriam nos engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Sabe como é bom dar testemunho? Na caminhada no mesmo sentido, na caminhada juntos, caminhando para o templo, caminhando para Jerusalém, lembrando que aqui é símbolo, mas existe um Deus que é sobre tudo e que habita um trono eterno. E eles dizem então, no 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. É isso que sustenta a caminhada, nessa peregrinação, nesses degraus, até chegarmos ao lugar de maturidade, ao lugar de profunda comunhão. O próximo salmo fala algo interessante, né? O 126, vamos ler.
É o Salmo das Memórias, né? Um fala para o outro assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, de volta até Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Porque na caminhada para Jerusalém, eles se lembram que um dia eles não tinham nada. Um dia eles estavam na Babilônia, um dia eles estiveram no exílio, não havia mais templo porque o templo havia sido destruído. E um fala para o outro: não parecia um sonho quando voltávamos da escravidão? Mas hoje Deus agiu e nós podemos ir até a sua casa, de novo, no templo de Jerusalém. Que coisa extraordinária. Porém, nada faria sentido nessa caminhada se o pai, a mãe não pudessem olhar para o lado e ver que o filho está indo junto, que a filha está indo junto, que a família está unida nessa caminhada, que ninguém ficou para trás, que assim como a família de Jesus, todos foram adorar no templo quando ele tinha 12 anos de idade. E assim também na igreja, como é importante que a família esteja junto. E nessa caminhada, nesse cântico da peregrinação, nesse cântico dos degraus, ele diz assim ainda, eles dizem como multidão no Salmo 127, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àquele que Ele ama. Lembrando da família, nessa caminhada a família tem que estar junto. É o Senhor quem edifica a casa. Fora do Senhor a casa está bagunçada. Fora do Senhor não há unidade familiar. E no Salmo 128 ele confirma isso, dizendo assim: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Família unida, família fortalecida, filhos como brotos de oliveira, filhas como colunas de um palácio. Família unida, na caminhada, nos degraus. Os levitas, eles também usavam os 15 degraus que iam para o átrio das mulheres, porque toda aquela entrada do templo era dividida em átrios, né? Átrios dos gentios, tinha o lugar dos sacerdotes, e tinha a região ali que era dos levitas, que ia para o átrio das mulheres, e os levitas subiam, e tinha 15 degraus, e em cada degrau eles entoavam um desses hinos, desses que nós estamos vendo agora, até chegar ao último degrau, que fala da conclusão do que seja a caminhada da nossa vida de fé. Mas nós temos aqui também o Salmo 127. Vamos ler? Diz assim, ou melhor, o 128. 129. Diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram me vencer. Sabe quem são esses? São os idosos caminhando juntos, né? Tem gente que não gosta de idoso junto, né? Porque o idoso o que faz? Ele faz a caminhada, o ritmo ficar mais lento.
Às vezes também as crianças fazem o ritmo ficar mais lento. Mas aquele que é forte, ele faz com que o seu ritmo acompanhe o ritmo do idoso, o ritmo do deficiente, o ritmo da criança, o ritmo daquele que tem dificuldade. E esse idoso diz, olha, eu tenho uma experiência de vida e desde a minha juventude eu fui oprimido e sofri, lutei, mas eu sou um testemunho vivo indo para Jerusalém, de que em cada momento o Senhor cuidou de mim, mesmo na hora das traições. Olha o que diz ali o versículo 3, passaram o arado nas minhas costas. Alguém que conhece arado? O que significa passar o arado nas costas? Traição. Quando fica aquela cicatriz, aquela marca nas costas, aquela dor angustiante de rasgar a carne, e a cicatriz que permanece até a velhice, mas poder olhar para as marcas, para as cicatrizes e dizer, olha, passaram o arado nas minhas costas, mas o Senhor fez o quê? Cortou a corda do arado. O Senhor permite que a gente passe por dificuldades, mas tem um limite. E Ele corta a corda e nos liberta. E aquilo que era dor, cicatriz e sofrimento vira experiência a contar na caminhada na direção do templo para adorar a Deus. Salmo 130 fala de questões que acontecem no meio da caminhada, das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os seus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas o Senhor, o que Ele faz? Ele perdoa e restaura a nossa esperança. Nessa caminhada a gente sofre, nessa caminhada a gente peca, mas o Senhor é bondoso e perdoa o pecado. O Salmo 131 fala da lembrança dos peregrinos. Ele diz assim, Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar de habitação para o Senhor. Porque ele valorizava a casa de Deus. Ele dizia, eu não vou dormir, eu não vou descansar, enquanto a casa de Deus não for edificada. E eles cantavam e lembravam a história de Davi, quando eles iam na direção do templo de Jerusalém. E quando eles estão se aproximando, agora chegando perto, olha só o que diz o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Porque esse momento é o momento em que as multidões estão se encontrando nas entradas da cidade. E quando eles se aproximam um dos outros e reveem uns aos outros, e se direcionam para dentro da cidade, na expectativa das grandes festas de Jerusalém, eles dizem, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe, a Miriam veio do aeroporto, a Bia veio da rua Castro Alves, a dona Margarida veio da rua Vicente Toso, o irmão veio de Quitandinha, o Israel veio da Ave do Paraíso, o Gabriel veio da BR, junto com a esposa, a Giane veio da Ave do Paraíso. Os irmãos estão entendendo?
Todos tiveram uma caminhada diferente, mas é a união e na proximidade da chegada na casa de Deus se diz como é bom e agradável que os irmãos estejam em união na casa de Deus. E finalmente, o Salmo 134, há uma proclamação. Venham, bendigam o Senhor. Todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos em direção ao santuário e bendigam ao Senhor de Sião. Os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Esse é o salmo da chegada. Esse é o salmo do 15º degrau. Esse é o salmo da progressão da nossa vida, cujo objetivo é bendizer ao Senhor. Amém?